Uma pessoa que se vê presa em um relacionamento abusivo e tem consciência disso deveria simplesmente sair, mas ela não consegue. Talvez porque aquele relacionamento durou anos e simplesmente terminar faria com que esses anos investidos se transformassem em puro desperdício. Cada noite, carinho, abraço, tudo isso passaria a ser uma péssima memória e um mais profundo arrependimento. Então a solução é simplesmente nunca puxar esse gatilho, não terminar, nunca admitir que foi à toa. Claro que não, mas essa linha de pensamento parece mais do que você pensa. Uma empresa que desenvolve um produto e percebe que o público não gostou tende a continuar investindo no projeto. Isso porque já gastaram muito tempo e dinheiro nele. Por isso, parar seria transformar esse investimento em puro desperdício. Uma pessoa continua botando dinheiro no famoso tigrinho mesmo depois de ter zerado o saldo bancário. Isso porque ela sabe que dá pra ganhar dinheiro e pensa que precisa recuperar tudo que já perdeu ali. Parar e desistir seria transformar o investimento em desperdício. Por isso, ela não consegue parar. E adivinha? Isso só faz ela perder ainda mais. Acontece também no terceiro ano da faculdade, no quinto mês do plano anual da academia ou até mesmo naquele filme que ficou incrivelmente chato na metade. Isso acontece por muitos motivos. E eu te conto, mas em troca, eu quero que você desça a tela e aperte no gostei aqui embaixo, fechou? A teoria do entrapment se refere à tendência das pessoas de continuarem investindo seja tempo, dinheiro ou esforços em uma situação, mesmo quando tem indícios claros que continuar insistindo naquilo não será benéfico para elas. Isso porque já investiram muito anteriormente, então elas ficam com medo de perder tudo que já foi investido. Eu citei vários exemplos, mas nenhum deles é maior do que a vida do próprio criador da teoria. Esse é Jeffrey Z. Rubin, especialista em resolução de conflitos. Em 95, Jeffrey morreu escalando uma montanha dos Estados Unidos. Na verdade, ele morreu na última montanha de um circuito de 100 picos. Enquanto escalava, baixou um nevoeiro muito espesso e ficou muito difícil de enxergar ou escutar ali em cima. Um aluno de Jeffrey, que também estava escalando, comentou que era perigoso e que era melhor não continuarem. Jeffrey decidiu não escutar e quis seguir em frente. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois. Não foi inexperiência, ele já tinha escalado várias outras montanhas antes, inclusive os 99 picos. Mesmo assim, ele decidiu continuar. Na década de 70, 20 anos antes, Rubin fez um experimento. Ele convidou voluntários para jogarem palavras cruzadas em troca de dinheiro. Cada voluntário receberia $8 só por participar do experimento, independente de quantas palavras acertasse. Para cada resposta correta, ele daria um bônus de $2. Ele colocou mais 2 condições. Tinha um único dicionário de palavras cruzadas e qualquer voluntário podia usar, mas justamente por isso tinha uma fila. Depois de um certo tempo, o voluntário começava a perder o dinheiro acumulado. Após o prazo final, esse voluntário perde tudo o que ele acumulou. No fim, os participantes preferiam esperar pelo dicionário ainda que pudessem perder os $8. Isso porque, uma vez que começamos um projeto, nossa tendência a desistir cai naturalmente, mesmo que a consequência seja nítida. Foi o que aconteceu com Rubin. Ele estava no meio da última montanha dos 100 picos. Claro que ele não queria voltar. Se o nevoeiro tivesse baixado enquanto ele estava na base da montanha, prestes a escalar, provavelmente ele não teria subido. Ainda que a decisão fosse a mesma, priorizar a segurança do que uma meta que pode ser alcançada mais tarde. Como a lógica de nossa tomada de decisão consegue ser tão distorcida? Foi perguntando isso que os especialistas descobriram uma armadilha cognitiva, uma falácia. A falácia dos custos irrecuperáveis, como tempo ou dinheiro já investidos em um projeto. Tony Thomas era um ex-comandante do exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Uma vez, um pai de um soldado morto disse a ele: "Não permita que meu filho tenha morrido em vão. Vá em frente, termine isso e vença essa guerra." É o pior dos casos para essa falácia. Uma vida é irrecuperável. O pensamento certo seria: perdemos uma vida. Vale a pena colocar a próxima em risco? Mas nós não fomos programados para pensar dessa forma. E mesmo que fôssemos, se isso viesse a público, as pessoas o veriam como fraco, como um covarde que foge de uma guerra. Imagine que um cantor muito famoso, mas que você nem gosta tanto, vai dar um show na sua cidade no mês que vem. Seus amigos gostam muito e decidiram que iam. E você comprou um ingresso para ir também. E de camarote. Mas chegado no dia do show, você adoece muito e fica fraco, com febre, incapaz. Mesmo assim, você decidiu ir pro show. Isso porque você gastou uma grana no ingresso e não quer desperdiçar, mesmo sabendo que vai ser uma merda e você não vai aproveitar direito. É uma decisão irracional, mas lógica. O investimento inicial, que foi o dinheiro, te faz ir ao show. Mas resolver isso é fácil, Wander. Eu só preciso vender o ingresso. Na teoria, sim. Se você vender, você recupera o dinheiro investido e ainda ganha tempo pra poder descansar. Talvez até consiga vender mais caro e sair ganhando. Mas seus amigos vão, e todos falaram muito sobre esse show. Eu vou te contar um segredo. Você provavelmente ainda não venderia esse ingresso. Isso porque nós temos um viés cognitivo chamado de aversão à perda. Para você entender melhor, vamos jogar um jogo. Eu vou te dar R$1.000 e 2 opções. Nós vamos jogar cara ou coroa. Se você ganhar, você leva mais 1.000. Mas se eu ganhar, você leva somente os R$1.000 iniciais. Se você não quiser, você não joga e simplesmente ganha mais R$500. Qual você prefere?
Sério? Então vamos tentar de outro jeito. Eu vou te dar R$2.000 e duas opções. Ou você me dá R$500 e fica com 1.500, ou a gente joga cara ou coroa de novo. Mas se eu ganhar, você me dá R$1.000 e fica somente com 1.000. Se você ganhar, você não precisa pagar nada. Qual você prefere? A maioria das pessoas escolhe o ganho garantido de R$500, mas na hora de perder, escolhem apostar no cara ou coroa. Porque perder R$500 gera uma dor maior do que o prazer de ganhar R$500. E para evitar uma perda certa, as pessoas estão mais dispostas a arriscar. Esse experimento foi conduzido por Kahneman e Tversky, e segundo eles, o ser humano sofre 2,5 vezes a mais com uma perda, o que significa que você perder um anel é bem mais impactante do que você ganhar um anel novo. Isso significa que você recuperar o dinheiro não te dá prazer o suficiente para compensar a possível perca de uma experiência inesquecível, como no caso do bilhete. Nossas escolhas quase nunca são meramente lógicas, mas principalmente sentimentais também. Uma mulher dentro de um relacionamento abusivo tem medo de perder alguém que tá do lado dela. A estabilidade, um lar para morar, tem medo de ficar sozinha. Mesmo que ela tivesse a chance de ganhar mais e evoluir, ser amada e respeitada de verdade, o medo de perder é maior do que a ânsia de ganhar. Isso é, se ela tivesse capacidade de escolher. Mas e se ela fosse simplesmente incapaz? Em 1967, Seligman e Meyer estavam fazendo experimentos com cães dentro de uma gaiola. Eles estavam aplicando leves choques aos cães quando eles perceberam que se nas primeiras vezes que sofrerem com o choque esses cães não fossem apresentados a nenhuma rota de fuga, isso é, algum jeito de sair da gaiola ou de parar o choque, eles criavam uma tendência a desistir e ficar choramingando nos próximos choques, mesmo que a solução fosse nítida, se a gaiola fosse aberta, por exemplo. Os pesquisadores interpretaram que essa incapacidade foi aprendida e absorvida pela maioria dos cães. Uma vez que eles foram expostos a diferentes estresses incontroláveis, eles se tornaram indefesos e deprimidos, o que fez com que suas respostas e motivações de fuga fossem permanentemente desativadas. Ainda assim, esse estudo foi bastante reconhecido e começaram a tentar aplicar aos humanos. A teoria do desamparo aprendido foi estudada e confirmada principalmente em relação ao desempenho no trabalho, acadêmico e esportivo. Mas ela explica, por exemplo, por que uma mulher não sai de um relacionamento abusivo apesar dos abusos e traumas constantes. Apesar disso, para algumas pessoas a motivação para fuga sempre permanece ativa, mesmo sem nenhuma rota de fuga. Esse desejo incessante provoca sentimentos de derrota e aprisionamento por conta de aspectos internos ou externos. Uma vez que ela não trabalha ou não tenha dinheiro, ela se torna incapaz de se mudar e separar de seu agressor. Assim como a vergonha e o medo do julgamento dos outros, para alguém que falhou como esposa pode forçar ela a se culpar. Dentro da derrota e aprisionamento, a depressão se manifesta de forma inconsciente e submissa, buscando minimizar os conflitos. Por exemplo, voltar para um relacionamento abusivo depois de ter saído faria com que a vítima se enxergasse derrotada, presa e deprimida. Essa depressão e submissão busca evitar as brigas com a pessoa abusiva, mostrando para ela que não estamos mais dispostos a tentar fugir novamente. Com base nesse passado de derrota e aprisionamento, as pessoas começam a antecipar o futuro, geralmente de forma pessimista. Então começam a desenvolver a ansiedade também, onde todas as rotas de fuga parecem vazias e a única que se destaca no meio é... Bom, eu geralmente faço vídeos mais descontraídos e brincando mais pra dar tempo do espectador digerir, mas esse tema é delicado demais pra tentar brincar. Uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo pode tanto fazer péssimas escolhas diariamente como se julgar incapaz de escolher, ou pior, sem escolhas e recorrendo a... aquilo lá. Esse vídeo se estenderia muito se eu fosse tentar abordar todos os possíveis gatilhos pra isso acontecer. Dependência emocional, condicionamento, trauma, medo, ansiedade, consequências. Então, se você se vê preso ou presa numa situação em que faz mal pra todos, mas se sente incapaz de resolver, e pior que isso, sente que a culpa é toda sua e que você não tem o direito de tentar fazer nada, busque ajuda profissional. Ou pelo menos tente. Tente escutar alguém de confiança que não faça parte da situação. Essas pessoas não foram submetidas a tantos contextos. Elas não se limitaram, não foram contextos radicais. Se não tiver alguém, pelo menos deixa um comentário aqui embaixo. Alguém, ou pelo menos eu, vou fazer questão de te responder sem julgamentos. Tenta cuidar da sua mente, já? Valeu.